Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite para todos. Sejam todos bem-vindos. Hoje o dia aqui na Terra um pouco mais cinza, porém no plano astral extremamente colorido, né? Com o retorno do nosso querido amigo e saudoso Divaldo. Há pouco tempo também nos despedimos do Papa, uma pessoa sublime, iluminada, que fez tanta diferença aqui no nosso planetinha, e nós estamos perdendo aí, né, as nossas referências, que possamos ter competência de continuar caminhando, seguindo o exemplo que eles nos deram. Vamos lá começar? Fechar os nossos olhos e levar o nosso pensamento ao nosso Mestre Jesus, na certeza de que nunca estamos sós, na certeza de que tem um grupo de irmãos ajudando a nossa prosperidade, nosso amadurecimento, a nossa jornada aqui na Terra. Pai, agradecemos de coração por todos aqueles que o Senhor nos enviou para nos dar direção, para nos acolher, para nos ensinar. Aqueles que cumpriram, Mestre, a sua missão aqui conosco, se fazendo exemplo, se fazendo humanos, mostrando o caminho já deixado, trilhado pelo nosso Mestre há mais de 2000 anos atrás. Que possa chover luzes em todas as cidades astrais, que possa chover luzes aqui no nosso planeta Terra, em forma de gratidão pela dedicação de seres tão importantes e tão amados para aqueles que compreenderam os ensinamentos do nosso Mestre Jesus. Pedimos que nos dê forças, nos dê maturidade, nos dê discernimento e equilíbrio para continuar a tarefa desses irmãos tão ímpar, tão únicos, cada um em seu caminho. Pedimos também que dê por aberto o culto no lar de hoje, para que possamos continuar estudando e aprendendo a melhoria do nosso caráter, da nossa moral, do nosso espírito. Gratidão pela oportunidade fraterna do aprendizado. Gratidão, Mestre, por cada luz do sol, por cada raio que nos toca, cada brisa que nos refresca, cada gota de água que nos hidrata, por cada sorriso que passa por nós. Perdão por sermos ainda tão imperfeitos, e que assim seja. Que assim seja. Vamos lá começar? Gente, hoje eu também vou ser bastante objetiva. Eu acho que eu tô com um pequeno início de inflamação na garganta, porque eu tô ficando rouca às vezes, tá? Então vamos ser bastante objetivo. Allan Kardec, Evangelho segundo o Espiritismo, parábola do semeador. Naquele mesmo dia, Jesus, tendo saído de casa, sentou-se perto do mar e se reuniu ao seu redor uma grande multidão de povo. Por isso ele subiu num barco, onde se sentou, todo o povo estando na margem, e lhes disse muita coisa por parábolas, falando-lhes desta maneira. Aquele que semeia saiu a semear. Enquanto semeava, uma parte da semente caiu ao longo do caminho, e vindo os pássaros no céu, a comeram. Outra caiu nos lugares pedrosos, onde não havia muita terra, e logo nasceu, porque a terra onde estava não tinha profundidade. Mas o sol, tendo se erguido em seguida, a queimou, e como não tinha raízes, secou. Outra caiu nos espinheiros, e os espinhos, vindo a crescer, a sufocaram. Outra, enfim, caiu na boa terra, e deu fruto, alguns grãos rendendo 100 por um, outros 60, a outros 30. E ouça aquele que tem ouvidos para ouvir. São Mateus, capítulo 13, versículo de 1 a 9. Só um minutinho.
Escutai, pois, vós outros, a parábola do semeador. Todo aquele que escuta a palavra do reino e não lhe dá atenção, o espírito maligno vem e arrebata o que havia sido semeado em seu coração. É aquele que recebeu a semente ao longo do caminho. Aquele que recebeu a semente no meio das pedras é o que escuta a palavra e que a recebe na hora mesmo com alegria. Mas ele não tem em si raízes, e não está senão por um tempo, e quando sobrevêm os obstáculos e as perseguições por causa da palavra, a toma logo com o objetivo de escândalo e de queda. Aquele que recebe a semente entre os espinhos é o que ouve a palavra, mas em seguida os cuidados deste mundo e a ilusão das riquezas sufocam em si essa palavra e a tornam infrutífera. Mas aquele que recebe a semente numa boa terra é aquele que escuta a palavra, que lhe presta atenção e que dá fruto, e rende 160 ou 30 por um. São Mateus, capítulo 13, versículo de 18 a 23. A parábola da semente representa perfeitamente as diferenças que existem na maneira de aproveitar os ensinamentos do Evangelho. Quantas pessoas há, com efeito, para as quais eles não são senão a letra morta, que, semelhante à semente caída sobre a rocha, não produzem nenhum fruto. Ela encontra uma aplicação não menos justa nas diferentes categorias de espíritas. Não é o emblema daquele que não se apegam senão aos fenômenos materiais e deles não tiram nenhuma consequência, porque não veem neles senão um objeto de curiosidade? Daqueles que não procuram senão o brilho nas comunicações dos espíritos e não se interessam por elas senão quando satisfazem a sua imaginação, mas que, depois de as terem ouvido, são tão frios e indiferentes quanto antes? Que acham os conselhos muito bons e os admiram, mas deles fazem aplicação nos outros e não em si mesmo? Dos que, enfim, para quem essas instruções são como a semente caída na boa terra e produzem frutos. E aqui encerra essa leitura. Essa leitura ela vem mostrando aquilo que a gente fala sempre, né? Deixar o amiguinho passar. Existem vários tipos de pessoas que escutam as mensagens deixadas por Cristo. Vixe, ele potencializou o som, gente. Não era alto testado, não. Está investindo. Ó, Senhor. Gente, olha a altura. É para não deixar espaço, né? Todo mundo vai ouvir. Misericórdia, não para aqui na minha porta não, moço. Por favor, te imploro. Segue seu caminho. Deus te abençoe, te guie e te guarde. Que assim seja. Então, gente, o Evangelho vem falar que existe vários tipos de pessoas, né? Que recebem aí as mensagens do nosso Mestre Jesus. Alguns recebem com admiração, com empolgação, né? Cheio de vontade. Mas logo, logo esse ânimo, essa alegria... Gente, eu tô sendo testada, tenho certeza. Eu tenho forças, mestre, para vencer. Porque eu vou lutar. Ai. Recebe essa mensagem com alegria, com harmonia, né? Com dedicação, mas logo, logo esfria. Porque não recebe aquilo que achava que ia receber, né? Tem aqueles também que recebem com entusiasmo, começa, aí vem as primeiras dificuldades, porque não são flores, né? Quem aceita caminhar aí nessa trajetória, nessa jornada, vai ser sempre atacado o tempo todo, constantemente, pelas pessoas, pelo ambiente, até pelas pragas dos ambientes.
Então vê essa dificuldade, logo já desanima, né? Não quer mais, e aí morre, né? Seca ali a raiz porque não tinha profundidade. Mas tem aqueles que recebem e aplicam de fato na própria vida e que é quem realmente faz toda a diferença. Porque ouvir, todo mundo ouve, né? Mesmo que seja por libras, todo mundo ouve. E falar até papagaio fala. Mas aplicar essa realidade na sua vida, cara, isso é para poucos. Isso é raro. Tem aqueles também que começam a aplicar, vai passando o tempo, vai se acostumando e vai mudando também ali sua jornada, às vezes até de forma inconsciente, né? Não percebe, vai deixando se levar e acaba desvirtuando também do caminho. Então é isso que essa leitura vem trazer pra gente, que a gente possa aprender o que veio sendo ensinado, que a gente possa aplicar nas nossas vidas e que a gente possa ser aquela sementinha que cai no solo fértil, né? Que germina, que coloca suas raízes de forma profunda, que supera as dores, as decepções que a gente vai encontrando no caminho, principalmente porque a gente vai estar trabalhando ao lado de pessoas que são pessoas errantes, assim como nós, né? E a gente tem a facilidade de ver os erros só nos outros, a gente só avalia os defeitos do outro, né? Desculpa, raramente a gente consegue olhar no espelho e falar, oh, peraí, aquilo que mais incomoda naquela pessoa, eu carrego aqui dentro de mim também. Então vamos eliminar isso aqui dentro de mim, compreender o que é isso que a gente carrega aqui dentro, até para eu ter mais paciência, mais compaixão para aquele coleguinha. Então é isso que a leitura de hoje veio dizer. Nós todos vamos ter a oportunidade de ouvir, mas cada um vai receber e trabalhar a informação que recebeu de acordo com a sua maturidade, mediante a sua trajetória aqui no planeta Terra, beleza? E partindo agora para o Livro dos Espíritos, nós estamos entrando hoje na leitura de homicídio. Pergunta de número 746. Vamos voltar aqui só para a gente situar onde a gente está. Nós estamos no capítulo 6, Lei de Destruição, Homicídio. Pergunta de número 746. O homicídio é um crime aos olhos de Deus? Perguntou Allan Kardec para os espíritos e eles responderam, sim, um grande crime, porque aquele que tira a vida do seu semelhante corta uma vida de expiação ou de missão, e aí está o mal. Pergunta de número 747. O homicídio tem sempre o mesmo grau de culpabilidade? E os espíritos responderam, já o dissemos, Deus é justo e julga a intenção mais do que o fato. Pergunta de número 748. Deus excusa o homicídio no caso de legítima defesa? E os espíritos respondem, só a necessidade pode excusá-lo, mas se puder preservar a vida sem atingir a do agressor, deve-se fazê-lo. Pergunta de número 749. O homem é culpável pelas mortes que comete durante a guerra? E os espíritos respondem, não, quando ele é constrangido pela força, mas ele é culpável pelas crueldades que comete e ser-lhe-á levado em conta sua humanidade. Pergunta de número 750. Quem é mais culpável aos olhos de Deus? O parricida ou o infanticida? E os espíritos responderam, ambos o são igualmente, porque todo crime é um crime. Pergunta de número 751. Como se explica que entre certos povos, já avançados do ponto de vista intelectual, o infanticídio esteja nos costumes e consagrados pela legislação? E os espíritos responderam, o desenvolvimento intelectual não leva à necessidade do bem. O espírito superior em inteligência pode ser mau. É aquele que tem vivido muito sem se melhorar. Ele o sabe. E a gente encerra aqui homicídio. Na próxima semana, nós vamos entrar em crueldade. Então, que a gente possa ficar atento, né? Porque tá tão banal, gente. Nossa, infelizmente eu tenho
um marido que não me deixa ficar desinformada em relação ao mundo. Ele é extremamente antenado. E aí traz muita informação de fora para dentro. E a gente assusta, né? Com o que a gente está vendo. Com a intolerância, com a agressividade, com o ego que afoga, a vaidade que adoece. Tá complicado o mundo lá fora. E cada vez mais eu entendo porque que meu coração não gosta de sair da minha toca, né? Ele sente falta de muitas companhias, sente falta de alguns companheiros e companheiras. As atividades que eu faço fora de casa são realmente porque eu preciso e raramente saio, porque eu fico incomodada com a agressividade, a ausência de educação, né, de visão de mundo. Antigamente, a geração dos nossos pais, dos nossos avós, principalmente, tinha uma consciência de convivência coletiva muito maior do que hoje. O que é consciência de convivência coletiva? Eles pensam na outra pessoa que vai ocupar o mesmo ambiente que você. Por exemplo, se eu estou sentado numa cadeira, num centro de espera, numa recepção, e estou com as pernas esticadas e cruzadas lá na frente, e tá vindo um idoso, uma pessoa de cadeira de roda, uma gestante, ou até mesmo uma pessoa normal, eu recolho a minha perna, né, para a pessoa passar, para ela não ter que pular. Se eu preciso ir falar com alguém e essa pessoa tá na frente, eu peço licença de forma educada. Se eu prejudiquei, tropecei, derrubei alguma coisa, gente, é incrível. As pessoas não sabem mais pedir desculpas nos dias de hoje. Isso não existe mais. A palavra, nossa, me desculpa, foi retirada do vocabulário. Aí, o muito obrigada também, viu? A gente às vezes ainda vê um obrigado aqui, um obrigado mais raro. Então, isso é a visão de convivência coletiva. Caiu alguma coisa, abaixa, pega para a pessoa. Principalmente se a pessoa não estiver possibilitada ou estiver impossibilitada pela sua saúde, está carregando muita coisa, né? A pessoa vai lá, abaixa, pega. Uma pessoa sofreu um acidente ou passou mal na rua, você parar, perguntar se a pessoa está bem, se precisa de auxílio, chamar uma emergência, né? Ao invés de ficar filmando para ganhar likes. Eu, sinceramente, eu nem gosto de pensar nessas situações, porque vai me dando uma palpitação aqui dentro, eu não consigo entender. As pessoas olham e falam, nossa, mas você tá muito assim, cara, não tô, não. É vocês que estão muito assim, olha para trás, gente, a história existe para isso, para nos ensinar com os nossos erros. A gente só repete os mesmos erros toda a gente repete, e não tem um pingo, uma gotinha de discernimento para parar, olhar lá para trás, analisar, estudar de fato, não é ficar subindo vídeo de Instagram, de feed, de coisa, achando que se tornou uma pessoa intelectual, porque tá vendo uma sequência de vídeos curtos, não. Tá todo mundo com uma vida muito rasa, e quando aprofunda, nossa, a pessoa tá muito assim, não, cara, vocês é que são muito rasos, vamos, ó, aprofundar um pouco mais, que seja no seu campo, no seu âmbito, nos seus valores, mas aprofunda alguma coisa. Vamos lá, então, tapa na cara semanal? Tá tudo muito superficial, amizades superficiais, né? Sorrisos superficiais, educação superficial, abraços superficiais, tudo é muito superficial. É só ali momentâneo, virou as costas, nossa, credo, ai, Deus me livre. Então, melhor que não sorria, né? Vamos ser mais verdadeiros. Seja verdadeiros, pelo menos, com vocês mesmos. A tônica. Tapa na cara semanal, sugestões oportunas, setor pastorino, leitura de 61, a tônica. Se o amor não constituir a tônica permanente da nossa vida, nada poderemos conseguir no progresso. Só o amor faz evoluir para o infinito, sintonizando com o Pai que é amor. Em qualquer plano, em qualquer grau da escada, amor é sempre sintonia. Qualquer movimento de malquerença, desconfiança, crítica, aborrecimento, antipatia, raiva, desejo de vingança ou combate e ódio abrem um abismo de dessintonização com o Pai. A consequência é sempre a mesma. Longe de Deus, as trevas e a fria cristalização da matéria. Na matéria.
Deus é amor e com seu amor sustém os universos. Deus é luz e a luz é o amor de Deus que se expande pelo cosmos e, em se condensando, cria os mundos, plasmando-os em formas que nos parecem opacas e a retina. Mas todas as coisas são condensação da energia, e a energia é a condensação da luz, e a luz é a manifestação do amor. Por isso, o amor jamais pode ficar oculto, porque o amor é luz, e a luz ilumina onde quer que se encontre. Mergulha no amor e acharás Deus. Vive o amor e viverás Deus. Abandona-te cegamente ao amor e mergulharás em Deus. Ama de todo modo o coração e pensamento e Deus viverás em ti. Expande teu amor sem peias e sem medo e Deus será tua força. Dá tudo ao amor e de Deus receberá tudo, porque receberás o próprio Deus. Não temas amar jamais, porque amar é viver em Deus. Não temas ceder ao amor, esvaziando-te, porque o infinito divino encherá o teu vazio de amor. E que assim seja. Isso vem mostrar que é falta de amor, né? Essa rasura, essa vida rasa que a gente tem vivido. A Laika tá querendo vir pra cá. Se você quiser deixar, não tem problema não, tá? Pode abrir aí pra ela. Ela gosta de ficar aqui comigo. Então, que nós possamos nos atentar, né? A essa necessidade de amar mais, de respeitar mais, de vivenciar. Dá pra te ver aí, viu, meu amor? Oi, bebê. Querido, vovó, que lindo, tá? Ninguém deixava eu entrar, vovó. Que a gente possa aprender a amar de verdade, né? Bem profundamente. Vamos encerrar então, Laika? Vamos fazer a prece? Vamos fazer a prece com a vovó? Então, você tem para nós fazer a prece. Elevando o nosso pensamento ao nosso Mestre Jesus, agradecendo a oportunidade do estudo, do aprendizado. Pedimos, Pai, que a sua luz nos guie, nos guarde, nos ampare, que possamos ser instrumentos de vossa paz, que possamos nos acolher em nós, que possamos compreender as nossas necessidades e as necessidades dos outros. Perdão por sermos ainda tão imaturos, tão imperfeitos, mas estamos na luta, Mestre, de progredir, de prosperar, de melhorar, de amadurecer. Que a sua luz possa se estender ao lar de todos do nosso planeta, ao coração, Mestre, de cada um de nós, plantando a sementinha do amor, da esperança, da fé. Que possamos voltar a ter fé uns nos outros. Que possamos, Mestre, aprender a amar verdadeiramente uns aos outros. Graças te damos todos os dias e pedimos em especial que receba mais um dos nossos irmãos que desceram para nos orientar, para nos direcionar, para nos auxiliar nesse momento de passagem e de caminhada. Graças te damos hoje e sempre, e que assim seja. Que assim seja. Deixa eu te falar, não dá pra você passar aí agora não, a vovó tá ocupada, tá rezando. Se você passar aí, você vai levantar a vovó pra trás, ela vai cair. Vamos lá então, pro nosso momento de estudo. Herdeiros do Novo Mundo é o nosso novo livro de estudo, tá? Editado pelo Espírito Lúcio, psicografado por André Luiz Roriz. Então, na semana passada, nós vimos a mensagem, né, de Bezerra de Menezes na reunião mediúnica para os trabalhadores da casa, e agora a gente vai dar continuidade. Na próxima reunião, poderemos comentar com mais liberdade, como de costume. Servida a água magnetizada, abraçaram-se os companheiros do serviço da noite com o respeito e o carinho já edificados uns pelos outros, e sem alvoroço, carregaram para seus lares as tão preciosas palavras de Bezerra. Na instituição espírita em que se encontravam, entretanto, não havia espaço para descanso. Agradecido pela generosidade
pela generosa compreensão de Ribeiro, Dr. Bezerra, acompanhado dos espíritos Jerônimo e Adelino, deixou o ambiente em prosseguimento das tarefas assistenciais. As pessoas na Terra não têm, em geral, a menor ideia do que está acontecendo ao seu próprio redor. A maioria resume suas vidas em momentos de abastecimento do corpo carnal, de repouso da estrutura física, de ganho material pelas lutas, pelo pão de cada dia e do desfrute de certos prazeres primitivamente vivenciados sem nenhuma expressão de superioridade. Assim, meus amigos, não se surpreendam se encontrarem esses mesmos irmãos que acabamos de alertar em atitudes inadequadas, tão logo deixem o ambiente da casa espírita ou da igreja, né? A estrada do aprendizado é longa e tanto quanto nós mesmos, eles são os candidatos ao bem, mas que de alguma forma viciaram seus hábitos ao contato dos prazeres fáceis que o mal lhes propicia desde muitos séculos. Precisarei cuidar de alguns compromissos que me esperam e por isso libero-os para uma excursão de aprendizado junto aos nossos queridos amigos e dentro de alguns dias nos encontramos novamente na seara de trabalhos espirituais que acabamos de deixar. Abraçaram-se fraternalmente e em breves instantes Jerônimo e Adelino se viam a sós com o campo de observações abertos para o enriquecimento de suas experiências. Poxa, Adelino, nosso querido Bezerra foi bastante incisivo no alerta aos companheiros encarnados, não acha? Bem, meu amigo, tendo em vista a sua costumeira suavidade nos aconselhamentos, sempre velados pela impessoalidade e generalidade de que se utiliza como uma ferramenta para melhor orientar, parece que realmente nossos irmãos encarnados puderam escutar advertências diretas de maneira que, se tiverem ouvidos de ouvir e olhos de ver, entenderão que o momento é de uma importância crucial em suas vidas, diria mesmo de uma gravidade decisiva. É verdade. Pareceu-me a mesma coisa. Se temos a oportunidade de entender a alma humana, esperamos que nossos irmãos encarnados também aproveitem as alvissareias notícias e saibam escolher a porta estreita. Tomara, meu amigo, tomara que assim seja. Que tal começarmos observando Alberto? Afinal, foi através dele que nosso querido doutor pôde trazer as advertências tão precisas, não é? Boa sugestão, Jerônimo. Acho que será muito proveitosa a nossa investigação junto ao médium que nos facultou o espaço para a mensagem do amigo generoso. Tomaram o rumo da residência do mencionado trabalhador, junto do qual iniciaram as observações gerais. E aqui nós vamos entrar agora na particularidade, na vida particular daqueles que vão para os ambientes, né, as casas de Deus, as igrejas, os centros espíritas e fazem grandes trabalhos, né, grandes movimentações, grandes energias, grandes mensagens, mas ninguém sabe a realidade que cada um vive dentro de sua casa. Ninguém sabe como é no ímpeto da intimidade com os seus ali dentro. E é isso que o livro vem nos trazer, que não adianta a gente colocar máscara, a gente viver com máscara nesses ambientes escovados da sociedade, se dentro do nosso lar, se com os nossos, da nossa intimidade, a gente não consegue ter harmonia, a gente não consegue ter uma tranquilidade, uma certa paz de espírito, e isso vai ser demais avaliado e visto nesse momento de divisão de joio e de trigo, beleza? Alberto, o médium. Começando a história então do Alberto, que foi a pessoa que recebeu o espírito de Bezerra de Menezes para passar essa mensagem, né? E aos olhos das pessoas que assistem, elas olham e acreditam que são pessoas sublimes, diferentes da realidade delas. Nossa, fulano recebe o espírito de Bezerra de Menezes, é muito iluminado. Nossa, deve ter uma vida muito serena. Não, isso não é verdade. Todos nós estamos aqui
enfrentando as nossas dificuldades, matando os nossos dragões, independente de receber Bezerra de Menezes, Mãe Zefirina, Chico Xavier, quem quer que seja, estamos todos no mesmo barco, somos todos seres errantes. Se você quer admirar, admire o trabalho e não as pessoas. Vamos lá? Alberto, o médium. Alberto possuía um nível de vida bastante confortável. Era funcionário categorizado de uma grande empresa, exercendo as funções de chefia da área de contabilidade, o que lhe impunha grandes responsabilidades e intrincados problemas. Espírita desde alguns anos, desenvolvera a mediunidade seguindo o projeto concebido no mundo espiritual antes de sua encarnação, comprometido com erros do pretérito na área da administração de riquezas que possuíra, esbanjando um patrimônio precioso ao invés de fazê-lo circular ou de transformá-lo em oportunidades de crescimento para os outros. Alberto compreendera a necessidade de trabalhar arduamente na construção do próprio equilíbrio, não sabendo mais o detentor de riquezas ilimitadas, mas sim administrador da riqueza alheia, ocasião em que poderia, além de aprender a corrigir suas inclinações à prodigalidade, aprender a viver com menos, à sombra dos excessos dos próprios patrões. Isso porque aqueles a quem Alberto devia obediência eram criaturas inescrupulosas e levianas, abusadoras da sorte, gastadoras inveteradas, as quais ele mesmo, como gerente financeiro, tinha de conter a fim de garantir a saúde da empresa. Obviamente, no início de sua empresa, os donos do negócio tinham uma postura aguerrida e uma visão comercial mais ampla, porque lutavam para consolidar seus sonhos e ganhar o dinheiro para realizá-los. Mas depois de terem conseguido construir o empreendimento e obterem significativo sucesso financeiro, imaturos na sua maioria, passaram ao desejo de desfrutar sem maiores cuidados, contando sempre que a época das vacas gordas nunca terminaria. Por mais que Alberto os alertasse, viam tais advertências como a postura excessivamente cuidadosa, beirando a inconveniência por parte do funcionário que, a estas alturas, assumira a infausta e difícil tarefa de defensor do patrimônio alheio contra a loucura dos próprios donos e seus familiares, tentando adiar ao máximo a derrocada da empresa. É que, acostumado aos balanços contábeis frios, observando as oportunidades comerciais, o avanço dos concorrentes, a escassez de clientes, o aumento da crise mundial, a diminuição das margens de ganho, o aumento dos tributos, tudo isso se somava para compor o trágico cenário de funestos eventos. Ao observar a leviandade de seus superiores, Alberto se irritava. Vendo como gastavam com viagens, carros, lanchas, festas, o contador se perguntava por que se mantinha ali, sustentando aquela corja de irresponsáveis com o esforço de sua inteligência, de sua competência e nem sempre reconhecida por eles. É verdade que o seu salário compensava tais sacrifícios e era dali que retirava os benefícios para a própria família. No entanto, imaginava-se como o dono da empresa, como seria capaz de fazer aquilo crescer, de corrigir os rumos, de modificar as estratégias, de melhorar o rendimento e a produtividade. Ele, sim, com o talento natural de sua inteligência brilhante e uma vontade disciplinada, deveria ser dono do empreendimento. Era o que passava pela cabecinha dele. Continuando. Não poucas vezes, a voz sedutora da tentação soou aos seus ouvidos, aconselhando-o a agir de maneira ilícita e, aos poucos, ir tomando a empresa dos seus reais proprietários. Eram os ecos do passado, quando ele próprio exercera a autoridade sobre vastos patrimônios que então malbaratara
da mesma maneira que os seus atuais chefes o faziam, ou seja, né, na encarnação passada, ele ocupava o lugar dos chefes, ele fazia o papel de gastador enfreado, né? E agora ele está vivendo o outro lado da moeda. Os conflitos emocionais e espirituais surgiam como testes em sua nova jornada reencarnatória, possibilitando-lhe a aferição de seus novos valores. Diante desses desafios morais, porém, a mediunidade lhe fora possibilitada como um farol de sensibilidade a ajudá-lo na compreensão de suas importantes tarefas, além de se tornar um instrumento de amparo aos inúmeros espíritos sofredores que não o haviam perdoado por terem sido suas vítimas, padecendo fome, privações e vergonhas em decorrência do estilo de vida que ele alegara naquelas passadas experiências reencarnatórias. Exercendo a mediunidade já havia mais de 10 anos, lutava entre os problemas do escritório, a insensatez de seus superiores e as realidades espirituais que sentia na própria carne, enfrentando as responsabilidades múltiplas com coragem e devotamento. Graças a tais condutas, o processo mediúnico foi sendo consolidado em bases mais seguras, tornando-se, com o passar dos anos, um médium digno da confiança dos mentores espirituais que o acompanhavam e dele se serviam como ponte para ajudar a muitos outros encarnados e desencarnados. Seu comportamento disciplinado e firme, sem se permitir resvalar para o terreno do fanatismo e da aspereza, conquistara a simpatia de vários espíritos que lhe conheciam as lutas e os compromissos, tanto quanto sabiam dos problemas familiares que tinha de enfrentar. Sim, isso porque, comprometido com os desajustes do passado na área dos excessos, Alberto retomou a roupagem terrena na vida presente, comprometido a ajudar sua antiga companheira Leda no reerguimento moral, reconduzindo-a ao caminho da retidão e do equilíbrio. Dessa forma, desde a juventude, ambos se reencontraram para as experiências da transformação dos vícios e, atraídos pelas antigas inclinações e identidades de gostos, consorciaram-se. Cheios de planos e desejos de felicidade para o futuro, viram nascer 2 filhos, que outros não eram do que 2 adversários ligados a eles pelos antigos laços do passado faustoso. No entanto, em que passassem as naturais carências e dificuldades do início do relacionamento, Leda nunca deixara de ser a mulher ambiciosa de sempre, agasalhando dentro da sua alma as antigas tendências inferiores, cultivadoras dos excessos, ambicionando o luxo e a grandeza, a fim de que, tão logo seu marido tivesse melhores condições econômicas, voltasse a vivenciá-las como quem volta à antiga terra dos prazeres. Então, isso aqui é bom pra gente ver que não é só porque a gente morre que a gente vira santo, né? A gente continua carregando ali nossas paixões, nossos defeitos, nossos desejos. Com o crescimento financeiro do esposo, Leda foi deixando aflorar a tendência para as leviandades outrora já experimentadas, passando a exigir melhores roupas, melhores carros, melhores casas, festas, divertimentos, sempre colocando o marido sob pressão para que tais caprichos acabassem atendidos. E quando Alberto conseguia conquistar mais e melhores vantagens, como toda boa adestradora, honrava o marido com carícias e elogios que visavam alimentar o ego masculino, indicando-lhe que quanto mais atendesse aos seus pedidos, mais subiria em seus conceitos e ganharia em carinhos. Envolto em tantos problemas e sentindo as vantagens que lhe concediam o afeto físico da esposa, deixara-se conduzir por tal jogo de interesses, multiplicando esforços para encantar aquela que, depois de suas conquistas, o homenageava com as trocas
sexuais estimuladoras e a admiração entusiasmada que tão bem lhe caíam. Com isso, Alberto cooperava para alimentar na esposa os piores sentimentos, os mais superficiais valores e as mais perigosas raízes, justamente aquelas que haviam se comprometido a combater na atual existência. Leda, depois da estabilidade financeira, assumira definitivamente a posição que lhe caracterizava o espírito imaturo, gastadora, contumaz. Já não se preocupava tanto com as necessidades do esposo, nem se empenhava muito em abastecê-lo com carinho. Preferia o talão de cheques e o passeio pelas lojas, as conversas fúteis com as amigas de igual padrão, gastando horas no comentário de tolices e fofocas ácidas, marcavam indelevelmente o vertiginoso caminho que construíra na direção do abismo. Alberto via-se vitimado pela própria incúria. Seu trabalho profissional era o penoso esforço para salvar o navio empresarial do naufrágio, e sua casa, que poderia corresponder-lhe ao porto de paz e segurança, era um outro navio que navegava sem rumo. Os 2 filhos, herança de seus desmandados de outra vida, eram 2 fontes de problemas incessantes. Robson possuía a alma comprometida com as facilidades experimentadas no passado, quando viciou a vontade da vida faustosa e aproveitadora. Seu caráter defeituoso fora trabalhado pelas facilidades do dinheiro com que seu antigo pai, o mesmo de agora, lhe facilitava sem quaisquer responsabilidade. Tornar-se assim exigente e irresponsável, tiranizando as pessoas e comprando-as para que realizassem seus desejos. Isso se refletiu na nova oportunidade terrestre, aliando-o ao caráter semelhante de sua mãe. Por isso, Robson e Leda eram companheiros de aventuras e esbanjações, cada qual na sua esfera de condutas. Eram muito afinizados e se apoiavam mutuamente, tornando-se verdadeiros cúmplices. Já o filho mais novo, Romeu, houvera sido igualmente antigo membro da mesma família, reencarnado como ovelha perdida e que deveria ser reconduzida ao redil da virtude pelos mesmos que facilitaram a sua queda moral. Renasceu, portanto, sob a proteção e o cuidado dos maiores culpados pelos próprios desvios, Alberto e Leda. Só que o seu problema era bem diferente do que rondava o caráter de seu irmão. Romeu havia viciado o centro da sexualidade pelos excessos de seus exercícios no passado, graças às facilidades financeiras de então entregara-se a todo tipo de prazer físico que o dinheiro poderia comprar e tornara-se um dependente de sua prática, mal gerenciado as emoções que poderiam lhe possibilitar imensa felicidade e, se canalizadas para as verdadeiras construções do sentimento, Romeu deixou atrás de si um caminho sulcado de vítimas, mulheres abusadas, crianças abandonadas à própria sorte, outras mortas no útero materno, moças abandonadas e entregues à miséria, belos prazeres que lhe serviam também ao saciar das ansiedades físicas. Desajustes morais de todos os tipos tinham sido gerados por ele. Um sem número de algozes invisíveis passaram a persegui-lo, antes mesmo que o seu antigo corpo baixasse à sepultura. Perturbara-se o raciocínio devido às visões desnorteadoras e horríveis, periclitando o equilíbrio e, por fim, precisando ser apartado da família e colocado em instituição que, na verdade, isolava
o alucinado sem nada fazer a seu benefício, liberando os parentes do incômodo de sua presença, que sua presença causava. E a gente encerra aqui o estudo de hoje, para a gente ter ciência de como funciona, né, o íntimo de cada um, a realidade que todos nós enfrentamos. Ninguém nesse mundo aqui é certinho, é perfeito e nasceu para ser semente. Agora, Etienne, eu nunca vou ser perfeito, eu vou tentar e vou morrer imperfeito? Vai. Oi, meu amor, seja bem-vindo. Esse rabicó aqui é da Laica. Um beijo pra você, saudade, viu? Aí, voltando ao assunto, já que eu vou ser sempre imperfeito, então eu não vou tentar. Cara, tudo bem, é um direito seu, né? Porém, você só nasceu para isso. Não tem por que você estar aqui se não for para tentar ser melhor. Você não veio aqui para passeio, você não veio aqui para ser mártir. Ninguém veio, né? Os nossos mártires estão indo embora e deram exemplo e provas de que nasceram para isso. Você não é luz. Se fosse, não estava aqui nesse corpinho de carne, né? Tinha aí um segundo Natal no ano. Então, você só nasceu para tentar ser melhor. Se isso não te interessa, uma hora ou outra, sua necessidade aqui também vai deixar de existir, né? Um beijo pra você. Não, Deus me livre, vai demorar isso tudo. Não, nós vamos resolver isso antes. Segredos aqui do meu amiguinho. Tá? Então, vamos nos atentar a isso. Nos colocar sempre na posição de seres errantes, porque é o que nós somos. Colocar sempre um espelho na nossa frente, para que a gente possa enxergar a nossa realidade e parar de apontar o outro. Porque se há algo que me incomoda no outro, é porque este algo também existe dentro de mim. Que seja pequenininho, que eu ainda não consigo enxergar, mas existe, tá? Vamos pensar nisso. Um beijo no seu coração. Um beijo, meu amor, no seu coração. E um abraço apertado de luz para todos, que a gente possa se encontrar novamente na semana que vem para dar continuidade aos nossos estudos, para que a gente possa ter mais clareza nesse mundo de ego e vaidade que a gente está vivendo atualmente, né? As pessoas só são importantes se elas tiverem milhões de seguidores, milhões em dinheiro, milhões e não sei o quê, mas ninguém tem aí milhões de caráter, milhões de bondade, milhões de amor verdadeiro, um sorriso, um abraço que realmente seja apertado, né, que seja verdadeiro. Vamos aprender a amar de verdade, beleza? Beijo no coração de vocês, obrigada por ter ficado comigo até aqui, uma ótima semana, gente. Tchau, tchau.